paz é você saber que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não sob o seu controle, sob o controle de Jesus. Você pode ter paz no vale. Você pode ter paz na tempestade. Mesmo que as rédeas tenham saído das suas mãos, Deus continua com as mãos no leme da sua história. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É maravilhoso você notar em Marcos que, propositadamente, Marcos reúne ao redor desta passagem 4 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro, nesta, onde ele tem poder sobre as leis da natureza, o vento escuta a sua voz, o mar obedece ao seu comando. Mas notem comigo que em seguida, capítulo 5, ele desembarca do outro lado, na região leste do lago, na região das montanhas de Golã, em território pagão, no território de Gadara, num despenhadeiro, dentro de um cemitério, de noite, quando entre os sepulcros tem um homem gritando, ferindo-se com pedras, louco, furioso, que ninguém podia prendê-lo com algemas. E quando Jesus entra, e a cena era de medo, porque tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite, a gente viva. E aquele homem se prostra diante de Jesus. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu: legião, porque somos muitos. O que é uma legião? Uma legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Dentro de um único homem tinha 6.000 demônios, capaz de sair de um homem e entrar em 2.000 porcos, levando-os ao precipício e à morte. Mas Jesus liberta aquele homem. Jesus transforma aquele homem. Jesus faz daquele homem um missionário, para provar uma coisa para nós: ele tem poder sobre as leis da natureza e ele tem poder sobre os demônios. Me impressiona, pastor Amarildo, nesse texto, porque os demônios fizeram alguns pedidos para Jesus. O demônio não ora, mas faz pedido. Primeiro pedido: não nos atormentes antes do tempo. Segundo pedido: não nos mandes para fora do país. Terceiro pedido: mande-nos para essas manadas de porcos. E Jesus atendeu as 3 petições dos demônios. Mas agora que o homem está curado, liberto, ele faz um pedido para Jesus: deixa-me ir contigo. E Jesus não atendeu o pedido do homem salvo e liberto. Jesus diz: não, vai para os teus e conta lá para a tua família o quanto Deus fez por você. Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar uma coisa. Primeiro, que os demônios não são um mito, uma lenda. Segundo, para mostrar para o mundo inteiro o poder destruidor dos demônios na vida de uma pessoa, capaz de sair de um único homem que era foragido da justiça, ninguém conseguia botar mais a mão nele, ele quebrava a algema,
A família tinha enjeitado a ele, a sociedade tinha enjeitado a ele, os vivos tinham enjeitado a ele, vivia entre os mortos. Para mostrar para o mundo que os demônios vêm para roubar, para matar e para destruir. Terceiro, por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar para o mundo inteiro os valores da sociedade mundana. Porque os gadarenos, ao chegarem e verem aquele homem liberto por causa dos porcos, expulsaram Jesus dali. É uma sociedade que ama mais os porcos do que pessoas. Quarto, sabe por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Para provar para o mundo inteiro que quem manda é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Quem domina e tem poder sobre os demônios é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Então Jesus aqui prova que ele tem poder sobre os demônios. Mas quando você segue a leitura em Marcos 5, Jesus demonstra poder, agora não só sobre as naturezas, não só sobre os demônios, mas sobre a enfermidade, porque tem uma mulher hemorrágica, 12 anos esvaindo-se em sangue, a medicina não resolve o seu problema, o seu dinheiro está se acabando com tratamentos que não tiveram qualquer efeito para ela, e ela pensou, se eu apenas tocar na hora das vestes do Senhor Jesus, eu ficarei livre do meu mal, e ela tocou na hora das vestes de Jesus, e a hemorragia estancou-se, no mesmo momento. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, é do Filho de Deus. Mas em seguida, no capítulo 5, Jesus está indo no meio da multidão, porque Lázaro, o chefe da sinagoga, rogou a Jesus, Senhor, vá comigo à minha casa, porque a minha filhinha única de 12 anos está muito doente, está à beira da morte. E Jesus caminha com ele, quando chega alguém diz, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O desespero, a dor, a angústia, filha única. E Jesus olha para ele e diz, não temas, Jairo, crê somente. E Jesus chegou na casa de Jairo, a menina estava ainda estendida na cama, o seu corpo sem vida. Jesus se aproxima e diz, menina, talita cumi, significa menina, está na hora de acordar, está na hora de levantar. E a morte escuta a voz de Jesus, e a menina ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte, ele ganhou vitória sobre a morte, e ele se levantou com um corpo de glória, e ele promete para você, que se você crer nele, você nunca morrerá eternamente, porque você e eu também teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. E você pode olhar como Paulo para a morte e dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Senhor tem poder sobre a morte. Mas agora, irmãos, vamos para a última pergunta do texto. Eu fico imaginando o mar se acalmando como uma fera selvagem que precisa ser acalmada, o barco balançando, os discípulos todos molhados porque o barco já estava se enchendo de água, aquelas jorros d'água batendo no barco, e eles estão completamente tomados de uma santa reverência, perguntando uns para os outros assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. Quem é este? E nós poderíamos responder essa pergunta hoje, dizendo o seguinte, este é aquele que junto com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade,
antes da criação do universo, no conselho da Trindade, traçaram um plano perfeito para a sua, para a minha, para a nossa vida. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu, este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo, pelo sábado, tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, Criador, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Quem é este? Ora, este é aquele que pode dizer: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor,